Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula do segundo módulo, primeira unidade da disciplina Marketing Digital e Mídias Sociais. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. Esse segundo módulo tem como título Planejamento Mercadológico e Comercialização. E a unidade 1 tem como título Planejamento nas atividades de comercialização de produtos e serviços. O objetivo de aprendizagem desse módulo é avaliar os mecanismos de mercado e o planejamento das atividades no comércio eletrônico. E o texto base dessa unidade é o livro da Isadora Sade, Web Marketing, o capítulo 3, das páginas 39 a 53. E esse livro está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos falar sobre o website. Então, nessa unidade, a gente vai focar em duas ferramentas ou dois meios para comercialização via marketing digital. O primeiro deles é o website, os sites, e depois falaremos um pouquinho sobre também o mobile marketing, né? Ou marketing via telefone celular. Então, o site, né, ele é considerado o principal canal do web marketing, né? Segundo Ferreira, 2004, o site ele vai se referir a um conjunto de páginas digitais que podem ser acessadas por meio de um endereço eletrônico. Então, se a gente for pensar hoje em dia, né, o site é uma coisa que todos nós estamos acostumados, entramos, navegamos, pesquisamos, mas ele é uma ferramenta também mercadológica, uma ferramenta para transmissão de informação, mas uma ferramenta também para comercialização. Então, ao planejar o seu site, montar o seu site, né, seu ou da empresa que você vai atuar, alguns pontos devem ser levados em consideração para a melhoria dele e para que ele tenha o máximo de eficiência e eficácia possível. Então, são elaborados por meio de hipertextos, que são ligações de textos digitais internas e externas, que permitem ao leitor percorrer diversos caminhos dentro da página, que a gente fala da navegabilidade, né? Então, o site ele deve ser formado desta maneira, com hipertextos, links, ligações, de forma que o consumidor, o usuário, ele consiga navegar pelo site de maneira fluida, de maneira fácil, né, que não seja difícil, de maneira que ele consiga entender o caminho a percorrer sem grandes dificuldades, né? Porque no mundo globalizado e com uma grande quantidade de concorrência, né, de várias empresas concorrendo, um site com pior navegabilidade, ele pode ser preterido. Então, as pessoas podem preferir um site mais fácil de mexer, mais simples, com menos caminhos, por ser mais fácil de usar. Então, pode ser também uma maneira ou um dos critérios na tomada de decisão na hora de comprar um produto. Então, o site também deve ser pensado da melhor maneira possível para atender esse consumidor ou para atender o usuário de maneira geral, né? Então, para construir um site, são necessários pelo menos 3 elementos, né? Vamos falar de cada um deles aqui mais rapidamente. Primeiro, o domínio. Segundo, a hospedagem. E terceiro, é o sistema para gestão de conteúdo, né? Ou CMS para sigla em inglês. Então, vamos lá falar de cada um desses pontos. Domínio, né? Então, é o endereço virtual do site, que permite a sua localização na World Wide Web, né? Que é o www, né? Que é o mundo da internet, por meio de navegadores web, né? Então, um exemplo aqui de domínio seria www.marketingdigital.com, né? Esse é um domínio básico, né? Nós estamos no Brasil, então, geralmente, muitos sites terminam com .com.br, né? Para sinalizar o país ao final. E a partir desse domínio seria possível então criar contas de e-mail, por exemplo, personalizadas, como então contato, né, @marketingdigital.com, né? Ou no meu caso aqui, felipe@marketingdigital.com. Então o domínio ele fica sendo ele funciona como localização, né, como se fosse o endereço do seu site na internet, e também serve logicamente, né, como nome, algo que vai identificar o site de maneira bem rápido, bem fácil. A hospedagem, né, é o espaço nesse www, no mundo digital, onde o site é localizado. Então, contando todos os elementos que o compõem, como códigos, imagens e arquivos em geral, né? Geralmente oferecido por servidores que alugam espaço para armazenar os dados, né? Então, as empresas elas alugam de algum prestador de serviço essa hospedagem do site, né? Então, um lugar onde esse site vai ficar hospedado com todos os arquivos, códigos, enfim, toda aquilo, a parte, vamos dizer assim, técnica, que envolve a programação e a gestão desse site. Então, essa é a hospedagem.
E, em terceiro lugar, nós temos o Sistema para Gestão de Conteúdo, CSM. Então, tem como função permitir o gerenciamento de todos os dados do site, né? Então, o CSM mais popular hoje é o WordPress, né, que é uma plataforma norte-americana, que ela é oferecida gratuitamente e permite que desenvolvedores ampliem as funcionalidades do site. Então, lógico, né, pessoal, nós temos alguns sistemas para gestão, né? Aqui é um exemplo que é o WordPress, que ele é bastante utilizado por essa facilidade de ser gratuito e você ter a possibilidade de ampliar as funcionalidades, de você mudá-lo ou adaptá-lo para que você tenha mais funções ou mais funcionalidades dependendo da sua necessidade, né? Então, ele é uma plataforma relativamente simples de mexer, né? Vocês podem acessar conteúdos na internet de como mexer, tutoriais e coisas do tipo, que facilitam também esse processo. Então, é uma das ferramentas aqui, né? Temos outras, mas essa é vamos dizer assim, uma das principais, uma das mais conhecidas. Como que a gente pode utilizar o site, então, para estratégia mercadológica, para estratégia do web marketing? Então, as mídias sociais, elas mudaram a maneira que o conteúdo online é produzido e consumido, né? Então, esse é um ponto que a gente tem discutido ao longo dessa disciplina, nas 2 primeiras unidades, e vocês também têm visto isso ao longo das disciplinas do curso. Então, as mídias sociais, a internet, de maneira geral, ela muda a maneira do consumidor encarar os produtos, se relacionar com as marcas, se relacionar com as empresas, pesquisar informações, trocar informações entre si. Então, a internet, como ferramenta, ela muda drasticamente a maneira que as pessoas vão se relacionar. E isso também acaba passando para o contexto de consumo. E dentro da internet, as mídias sociais, elas também são uma ferramenta que chama atenção, que se destacam pela questão da possibilidade de relacionamento que surge entre marca ou empresa e consumidor. Então, nós temos agora uma via de mão dupla, né? Então, o consumidor ele também pode falar com a empresa, ele também pode ser ouvido, e você também tem a possibilidade de conversar com outros consumidores do mesmo produto que o seu. Então, há uma troca muito maior de informações. Essa maior quantidade de informações para o consumidor permite que ele tenha também mais poder de negociação, né? Porque agora eu sei mais sobre o produto, eu sei mais sobre os concorrentes, eu tenho mais condição, por exemplo, de pesquisar preço, de ter condições de entrega diferenciadas. Então, percebam que isso muda bastante a maneira de interação entre marca, empresas, né, e consumidores. Então, logicamente, há um crescimento da utilização das mídias sociais, né, ou do site de maneira geral, para fins comerciais, né? Então, você tem um grande uso dessas ferramentas, né? Muito tempo gasto nessas ferramentas, e as empresas percebem que estar no mundo digital, né, possuir sites, possuir mídias sociais, podem também ser uma estratégia para chegar nesse consumidor. Então, há um crescimento da utilização desse tipo de ferramenta para fins comerciais. E aí sempre há um questionamento, né? O que é melhor para a empresa? Ter um site, montar um site próprio, ou ter uma página numa rede social, né? Então, a página na rede social já é suficiente para a empresa? Não, eu preciso ter um site também? Então, esse é um ponto a se discutir. Para empresas menores, começando, pequenas empresas ou até microempreendedores, muitas vezes a página na rede social já pode ser suficiente para iniciar os negócios, porque já permite a interação, já permite a troca, já permite uma comunicação mais facilitada, a divulgação dos produtos, dos serviços. Mas outras vezes, principalmente quando a empresa cresce, ter um site além da página na rede social pode ser algo muito valioso, né? E aqui a gente vai discutir alguns pontos que fazem o site ser interessante para as empresas. Então, qual é o papel do site, né? Ele é um meio que agrega todas as informações sobre a marca e a empresa. Então, ele vai ser uma ferramenta, uma plataforma agregadora, né? Por ser uma plataforma de múltiplas funcionalidades. Então, o site pode unir diversos tipos de informação. Então, lá você pode ter isso, geralmente, você tem as páginas dentro do site, né? Então, você vai ter a parte institucional, de apresentação da empresa, você vai ter o contato, onde as pessoas podem deixar uma mensagem ou pegar as informações sobre o contato. Você pode ter uma página sobre os produtos, seu catálogo de produtos, seu mix de produtos. Você pode ter uma página de informações adicionais, conteúdos que sejam interessantes para o seu consumidor. Então, você consegue colocar várias informações lá, organizadas de maneira que você tenha blocos de informação, né? E você tem uma única página agregando tudo isso. Então, nesse ponto, pode ser uma vantagem, porque você tem mais condições de
oferecer informação, oferecer conteúdo para os seus consumidores. E, além disso, os sites que possuem domínio próprio podem aumentar a confiança do consumidor na marca ou no produto. Então, vamos supor que você está pesquisando para comprar uma roupa, né? Comprar um tênis, um relógio, enfim, alguma coisa, algum vestuário. E aí você encontra uma promoção da loja X. E você vai à loja X, tem uma página numa rede social qualquer. E você vai lá, vê a quantidade de seguidores, vê se o pessoal comenta, qualquer interação. É uma maneira de você ter informações sobre a veracidade, sobre a credibilidade daquela loja. Né? E além disso, ela também tem um site. Você entra lá, é um site com domínio próprio, então www.lojax.com.br, é onde você tem lá as páginas todas, você tem lá o selo de garantia da compra online, você pode ter até eventualmente questões de segurança, de devolução do dinheiro, do produto, enfim, informações que vão ajudar a credibilidade. Tudo isso, pessoal, ajuda na confiança do consumidor, ele se sentir seguro em efetuar a compra, né, nesse site ou para essa loja que ele não conhece fisicamente, não conhece no mundo físico, né, sem ser o mundo virtual. Então, a questão da confiança, ela pode ser bastante relevante. Pensando numa compra onde muitas vezes você vai colocar o seu cartão de crédito ou vai fazer um cadastro com informações, nome, CPF, endereço, né? Então, você ter algo que pode dar mais credibilidade, passar mais confiança para o consumidor, pode ser um diferencial. E tem estudos que demonstram, né, que ao ter um site de domínio próprio, isso aumenta a confiança do consumidor, né? Então, nesse sentido, o site ele tem esses dois papéis que podem ser interessantes para a empresa. Todas as empresas vão precisar disso desde o começo? Não. Então, uma empresa pequena, que não tem estrutura para manter um site, não tem ainda recurso para pagar um servidor para hospedar o site, como a gente viu isso é necessário, ou não tem mão de obra para poder fazer a gestão desse site, pode não ser interessante. Então, eu posso começar com uma página numa rede social, posso fazer a minha comercialização, por exemplo, via com alguma plataforma de marketplace, né? Então, eu coloco lá minha loja postada dentro aí de uma plataforma de lojas de e-commerce. Então, isso é viável também, pode ser feito. Agora, a partir do momento que eu tenho uma estrutura um pouco maior, ou eu quero criar minha marca própria, minha identidade própria para os consumidores, ter esse site de domínio próprio pode me ajudar a iniciar esse caminho, né? Só ter a página não vai resolver todos os problemas, mas ela pode agregar essas possibilidades de ser uma plataforma agregadora de informação e ser mais uma dica, uma pista para o consumidor de que eu sou uma empresa confiável, de credibilidade, que ele pode fazer a sua compra, que ele receberá o produto no prazo prometido, né? Então, tem essas funcionalidades do site também, algo a se considerar. Além disso, né, o site também pode ser um meio para se relacionar com o consumidor, né? Então, como? Por meio de publicações relevantes, para a persona, né? O que é a persona? A persona é o seu, como a gente já viu, né, é o seu público-alvo, né? Então, a persona geralmente é a personificação, né, ou uma pessoa, né, um personagem, né, que vai simbolizar o seu público. Então, vai ser a Dona Maria, que é dona de casa, é jovem, por exemplo, é a sua persona. Né? Ou é o João, que é um adolescente que gosta de música eletrônica, por exemplo. Né? Então, é o persona, é o personagem que simboliza o seu público-alvo. Então, como a gente viu, né, uma plataforma agregadora de conteúdo também pode ter conteúdo relevante para o seu público-alvo, né? Tem a possibilidade de receber, né, e responder comentários, né, isso fica lá gravado no site. Tirar dúvidas, né, você pode ter uma página de dúvidas frequentes, né, onde você já tem as respostas já definidas lá, né, então, dúvidas frequentes, são aquelas dúvidas que as pessoas mais têm, né, ou mais fazem, ou mais perguntam. Você tem lá as respostas já definidas no seu site para que as pessoas possam pesquisar, além do campo para que novas perguntas sejam inseridas, né? E também você tem a possibilidade do chat online para dúvidas e ou orçamentos, né? Então percebam, né, pessoal, todas essas possibilidades aqui, daria para fazer via rede social? Daria para fazer também, mas você tem uma plataforma específica com o seu nome, com a sua marca. Então, de novo, né, é uma decisão da empresa que faz, na maioria das vezes, faz mais sentido quando a empresa vai crescendo, vai tendo uma estrutura um pouco maior.
Além disso, né, o site ele pode ser bastante importante para as vendas, né? E você tem a venda consultiva, que são produtos e serviços que são vendidos conjuntamente, né? Geralmente serviços de consultoria, assessoria, né? Serviços de maneira geral. Então, você pode até ter um produto relacionado, mas você precisa ter o vendedor junto para explicar, para levar o consumidor pelo caminho de compra, até que ele efetue e até depois para a entrega desse serviço, desse produto. E você tem o autosserviço, que é o mais comum, né, que é o que a maioria das pessoas consome, que são as plataformas de e-commerce. Então, um catálogo, né? Então, você entra no catálogo, vê os produtos, eventualmente define cores, tamanhos, características específicas do produto, insere endereço para verificação de frete, prazo, preço para isso e tudo mais. É uma plataforma de autosserviço. Então, o consumidor ele faz isso tudo sozinho, né, sem o auxílio de um vendedor, né? Auxílio de quem apenas? Da própria plataforma, né? E por isso tem que ser uma plataforma pensada de maneira que seja fácil, intuitiva, rápido, com páginas que carregam de maneira rápida também, que não seja pesada, uma navegação pesada. Então, de maneira que o consumidor realmente ele consiga efetuar a compra sem grandes dificuldades, né? E para ser relevante, um site precisa ser, primeiro de tudo, encontrado pelos consumidores, né? Então, não adianta você ter um site mais bonito do mundo, mais funcional possível, mas que ninguém acessa, né? Que não tem acessos, que não tem tráfego, onde as pessoas não encontram, não comentam, não entram no seu site, né? Então, esse é um ponto bastante relevante. Eu preciso criar o site, tem que ser um site muito bem feito, mas ele precisa ser encontrado pelos consumidores, né? E como é que a gente faz para o site ser encontrado pelos consumidores? Então, nós temos na internet os chamados mecanismos de busca, né? Ou, pela sigla em inglês, o SEM, né? Então, que são os Search Engine Mechanisms, né? Os mecanismos de busca têm se tornado parte do nosso cotidiano. Então, cada vez mais, a gente utiliza essas ferramentas, ou esses mecanismos, né? O principal deles é o Google, né? Talvez aquele que mais pessoas utilizam, mas tem outros também, outras marcas, outras empresas que atuam nesse segmento, né? Nós temos mecanismos de buscas específicos para preço, como, por exemplo, o Buscapé, o Zoom, ou outras páginas que oferecem esse tipo de serviço. Mas, então, tudo isso são mecanismos de busca, né? A sua popularização trouxe oportunidade de utilização nas estratégias mercadológicas. Então, vamos lá, eu estou com um problema no meu carro, né? Meu carro teve algum problema e eu não conheço nenhum mecânico. O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar em algum mecanismo de busca, né? Vou pesquisar no Google, por exemplo. Então, se o Google, né, ou qualquer mecanismo de busca, ele passa a ser um ambiente onde os consumidores vão buscar informação, buscar recomendação e buscar fornecedores, né, seja fornecedor aí como um mecânico, ou um fornecedor para lojas, para o produto, restaurante para comer, para almoçar, para jantar, lugares para visitar. Então, você tem um grande ambiente onde as pessoas vão buscar informações para consumir, seja consumir o seu tempo, seja para, então, um serviço, um produto, uma faculdade que eu quero fazer, um curso que eu quero fazer específico, uma viagem que eu quero fazer, então eu vou buscar informações. Então, logicamente, essa ferramenta, pessoal, por mais que às vezes não fique 100% claro para todo mundo, né? Apesar de que isso não é feito de maneira escondida, mas nem sempre é claro para as pessoas, é uma ferramenta mercadológica, né? Então, as empresas elas vão se colocar nessa ferramenta de busca e você tem estratégias, né, para que você seja encontrado nessa busca. E não só encontrado, mas encontrado entre as primeiras opções, né, que pode facilitar o seu processo aí de venda para os consumidores. Então, as empresas que forem encontradas primeiro têm mais chance de efetuar vendas. Isso também é comprovado via estudos científicos. Então, quando você faz uma busca, né, muitas vezes você vai reparar, né, você pode reparar ou não, mas você tem aí, às vezes, milhares de respostas, de retornos, né? Ou se você busca especificamente numa cidade, dezenas de retornos para um determinado prestador de serviço. Isso é comum. Então, você tem vários lá. Vamos supor que pareça 30 respostas para você, né? De opções perto da sua casa ou num raio relativamente perto para você ir. 30 opções, né? A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, vai concentrar a busca e a sua avaliação de alternativas nas primeiras opções que aparecem.
talvez até o final da primeira página, lá, os primeiros 10 resultados, né? E só, né? Por quê? Simplesmente porque apareceu primeiro, por questão de tempo, de comodidade, a gente entender muitas vezes que o que aparece primeiro é mais relevante, né? Por não querer passar por todas as páginas, né? Ir passando coisa, carregando mais páginas. Então você tem uma série de questões aí. Mas o ponto é, as que aparecem primeiro têm mais chance de ser contratadas. Então, para a empresa, saber disso é fundamental. Então, se eu, como empresa, sei que os primeiros a aparecer numa busca são preferidos pelos consumidores, ou, no mínimo, serão mais considerados pelos consumidores, eu tenho que fazer a minha lição de casa para que eu possa também aparecer entre os primeiros nessa busca, né? Então, a gente tem aí esse desenvolvimento do Search Engine Marketing, né? Ou o marketing para os mecanismos de busca. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então, o marketing para os mecanismos de busca procura entender a melhor maneira de posicionar um site nos resultados de busca. Ou, em outras palavras, né, a maneira de aparecer entre os primeiros em uma busca feita pelos consumidores. E aí nós temos dois tipos de resultados que o mecanismo de busca pode apresentar. São chamados resultados orgânicos e os resultados patrocinados, né? Então, o que é o resultado orgânico, o que é o resultado patrocinado? Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento do mecanismo de busca, como é que ele funciona. Então, o mecanismo de busca, ao você fazer uma busca, ao solicitar uma busca, o que é isso? Eu digitei lá qualquer assunto no Google, né? Fiz isso. Então, o sistema ele inicia um rastreio de todos os sites que já estão em seu índice e analisa diversos critérios. Então, primeiro, um ponto aqui que chama atenção, que vocês devem prestar atenção. A ferramenta ela vai buscar onde? Nos sites que já estão no seu índice. Então, se eu criei um site hoje, né, não tive nenhum tipo de... hoje, está pronto. Não, ele não necessariamente vai aparecer hoje nos mecanismos de busca, porque ele pode ainda não estar no índice dessas ferramentas, né? Ou você ainda não fez ainda a ligação com as palavras-chave principais. Então, não é um processo automático. Criei o site, já estou aparecendo nos mecanismos de busca. Então, como funcionam esses critérios aí para a seleção dos sites pelos mecanismos de busca? Então, quais são os critérios? Primeiro, quantas vezes a página apresenta a palavra-chave pesquisada? Então, você pesquisa lá, por exemplo, o mecânico, oficina mecânica. Então, essa é a sua palavra-chave. Quantas vezes isso aparece na página que você busca? Se a palavra-chave aparece no título, no link ou em algum outro elemento relevante da página. Então, beleza, aparece lá, oficina mecânica. É o título, né? É o nome, além de ser o título, é o domínio do meu site. Está nos principais links do site. Então, é um site que deve aparecer na minha busca. O nível de qualidade técnica do site, né? Então, questões mais técnicas, e a indicação como boa referência por outras páginas. Então, um site que ele tem credibilidade. Então, aqui são alguns critérios para que você possa aparecer em primeiro lugar nas buscas, né? Então, são pontos onde a empresa precisa trabalhar. Então, as palavras-chave principais do meu negócio, elas devem aparecer com uma certa frequência, com uma certa constância ao longo das páginas e nos principais elementos do site. Então, título, link e os elementos relevantes da página. São maneiras de você fazer com que ele possa aparecer mais nas buscas. O que é um resultado orgânico e patrocinado? Então, aqui eu fiz um exemplo para vocês, seguindo até aquilo que a gente tem na nossa bibliografia básica, nosso livro-texto. Então, eu pesquisei aqui no Google Passeios em Paris. Percebam que apareceu aqui, ó, em 0,66 segundos, apareceram aqui mais de 6 milhões de resultados. É muita coisa que aparece, né? Então, quem apareceu lá para o final não vai ser visto. Até por uma questão aqui de impossibilidade do consumidor. Ninguém vai ler tudo isso de resultado, né? Então, o link patrocinado geralmente aparece entre os primeiros, então a gente tem um exemplo, e ele é sinalizado como patrocinado, né? Esse é um ponto também que vale a gente prestar atenção, ele é sinalizado como patrocinado. O que é o patrocinado? É aquilo que a empresa ela está pagando para o Google um valor específico, um valor X, para aparecer entre os primeiros resultados de busca. Então, eu faço o que a gente chama de impulsionamento do meu site, do meu post, da minha propaganda. Então, eu pago para que ele apareça para mais pessoas, ou nesse caso aqui específico do Google, para que ele apareça entre as primeiras opções. E o resultado orgânico é aquele que aparece sem a necessidade do patrocínio, né? Então, a empresa não paga para que isso apareça.
né? Aqui nós temos, por exemplo, que é o Passeios em Paris, 40 atrações e experiências imperdíveis. Então, aqui é uma reportagem, uma notícia, enfim, um texto que vai falar sobre os passeios especificamente, né? Dentro desse texto, a empresa pode vender pacotes, pode vender produtos para o consumidor, mas você tem mais informações aqui. Então, o resultado orgânico é aquele que aparece sem a necessidade que a empresa pague por aquilo. E o resultado patrocinado, né, como o nome fala, é um resultado que a empresa pagou para que ele apareça entre as primeiras opções. Para os resultados orgânicos, a gente tem o chamado SEO aqui, né, que é a sigla para Search Engine Optimization. Então, é o conjunto de estratégias que buscam melhorar o posicionamento de um site na plataforma de pesquisa. Então, o resultado orgânico é aquele que aparece sem a necessidade de pagar por isso. Então, ele aparece organicamente. Para que ele aconteça, eu preciso ter algumas estratégias. Então, como eu faço para aparecer primeiro, né? Então, questões de configurações técnicas na programação do site são relevantes, né? Porque tem uma questão de avaliação da qualidade do site, mas também a formatação de conteúdo para que as palavras-chave se destaquem, né? Então, quais são as palavras-chave que o consumidor mais busca relacionado ao meu produto? É essas palavras que eu devo formatar e configurar o meu site para que apareçam também de maneira consistente, de maneira fácil, de maneira rápida para o consumidor. Então, isso é feito, pessoal, deve ser feito de maneira planejada. Eu tenho que pensar isso de maneira ativa, né? Porque senão pode acontecer que o meu site seja até bom, mas ele não seja encontrado nos mecanismos de busca. E pensando que você tem vários sites ou reportagens, enfim, páginas patrocinadas, o espaço para aparecer entre os primeiros também fica mais limitado. Então, é importante que eu faça esse planejamento de maneira consciente, de maneira sistemática, de maneira consciente. Além disso, né, nós também temos as questões das mídias sociais direcionando para o site. Então, essa busca pode ser via Google, ou mecanismo de busca, né? Ou você pode estar lá na sua rede social, você encontra algum tipo de informação lá, isso direciona para o site da empresa. Também pode ser feito. É importante que haja um planejamento de longo prazo, né? Porque no curto prazo, você tem menos resultados também. Nem sempre você vai conseguir o resultado que você quer em termos de busca, de visibilidade, de tráfego do site no curto prazo, né? É importante que a gente saiba disso, até para tranquilizar o profissional que está iniciando, a empresa que está começando. Mas você tem que pensar também no médio e no longo prazo. E não só pensar, planejar suas ações, ter suas metas estabelecidas, ter uma construção ao longo do tempo do site para ele estar no ar. E aí você vai melhorando ele, colocando mais informações, ajustando as palavras-chave, relacionando com as suas mídias sociais, enfim, tendo aí um plano de ações que direciona para esse crescimento do site como um todo. Os links patrocinados, né, eles são resultados mais rápidos, né, que as técnicas para a melhoria do resultado orgânico. Por quê? Porque você paga e aparece. Mas pagar e aparecer também pode ser complexo, esse processo também pode ser complexo, em função dos valores que podem variar e também, principalmente, pela questão de que, ao patrocinar um link, você tem a possibilidade de alcançar um público altamente segmentado. Então, quando você impulsiona uma publicação, você patrocina um link, você pode escolher para quem esse link vai aparecer. Então, para quem esse impulsionamento vai aparecer. Então, são pessoas de que idade, homens ou mulheres, de que região, que gostam de que assuntos, né? Resumidamente, isso. Homens ou mulheres, qual idade, então as características demográficas, a questão da geográfica, né? Então, em que local, e um pouco de atitudinal. Então, gosta do quê? Quais são os assuntos que a pessoa gosta? Então, você tem essa possibilidade que é muito valiosa. Então, você demonstra uma informação para um grupo de pessoas que tem interesse naquela informação, né? Se é o seu público-alvo, teoricamente tem interesse no seu produto. Então, a escolha desse público, a definição disso, né? E a escolha também de o que vai ser patrocinado, né? Quais links, quais conteúdos dentro do seu site, isso também é complexo, né? E muitas vezes pode funcionar não por tentativa e erro, mas você vai ajustando isso, né? Ajustando os impulsionamentos que funcionam melhor com o seu público, né? Que dão mais retorno, né? Então, isso também envolve planejamento, pensamento. Não é só coloquei dinheiro e resolveu, né? Eu tenho que pensar da melhor maneira possível para que eu tenha o máximo de retorno com o dinheiro que eu estou colocando.
E um ponto também a se considerar é que os anúncios, eles são sinalizados como patrocinados, aparece para o consumidor. Então, para um grupo de consumidores um pouco mais céticos, ou que tem mais pé atrás com esse tipo de coisa, pode ser um ponto negativo. Ah, então é patrocinado, não vou olhar isso aqui, não, porque está aparecendo para mim só porque foi pago, né? Eu quero ver o resultado que aparece organicamente, que eu sei que pode ser mais relevante, que as pessoas gostam, que as pessoas comentam. Então, isso não necessariamente é verdade, mas para o consumidor pode haver essa percepção de que o patrocinado ele não é tão bom, ele só está aparecendo lá porque ele pagou para aparecer. Então, ele é uma possibilidade de muito valor, como a gente viu aqui, né? Resultados mais rápidos. Mas ele é complexo, eu preciso pensar sobre ele, eu preciso testá-lo, né? Então, vou investir pouco inicialmente e, eventualmente, posso ir subindo o nível do meu investimento, mas é algo para você também fazer de maneira planejada, não é porque é patrocinado que tem que ser com menos cuidado do que as ferramentas para o impulsionamento orgânico, vamos dizer assim. Pensando aí na usabilidade dos sites, né? Então, o site ele precisa ser fácil, ele precisa ser rápido para os consumidores interagirem, né? Ele tem que ter uma boa navegabilidade. Então, a apresentação do site é algo fundamental. Então, o que tem na apresentação? Eficiência da navegação, a questão de segurança, tempo de carregamento da página, o conteúdo que está disponível, são questões a se pensar, né? Sempre o planejamento deve ser focado nas necessidades do usuário. Então, a gente sempre pensa no usuário utilizando a ferramenta, seja ela qual for. Isso vale para o seu site, para a sua rede social e, logicamente, para o seu produto ou serviço também. Você pensa na necessidade do usuário ou do consumidor aqui, né? E uma coisa bastante relevante hoje em dia é a possibilidade de coletar e armazenar dados que contribuam para a melhoria do site. Então, você vê quais páginas têm mais acesso, como funciona a navegação, então, os cliques, né, os links que foram acessados na ordem que foram acessados, aquilo que teve mais engajamento, comentários, os produtos que mais vendem, menos vendem, por quais públicos. Então, tudo isso, pessoal, é informação relevante para que você melhore o seu site e melhore o seu produto, a sua oferta de serviços. Então, são coisas a se considerar na usabilidade dos sites. Passando agora para o marketing mobile, né? O mobile marketing se relaciona com as ferramentas, pensando agora especificamente no celular. Então, o mobile marketing se refere ao uso de smartphones e tablets também, como meio de comunicação de marketing. Então, primeiro ponto, né? Deve estar integrado às demais ações de marketing da empresa. Então, todo o marketing offline, online no site, online para o mobile, tudo isso deve estar integrado. Todos eles devem ter o mesmo, seguir o grande objetivo da empresa, né? Logicamente, cada um deles vai ter os seus objetivos específicos, né, para aquela ferramenta, a sua finalidade desejada, mas tudo deve estar integrado de maneira que funcione corretamente, né? E um ponto aqui é que existe um aumento muito expressivo do uso desses dispositivos. Então, no início, né, a gente teve um grande aumento do consumo de internet via computador, né? Então, era computador de mesa, desktop. Depois você tem um movimento de barateamento e, portanto, maior uso de notebooks também. E agora você tem um movimento muito grande há algum tempo do uso de smartphones e tablets, também pelo barateamento e também pelo avanço tecnológico desses produtos. Então, muitas vezes, dependendo do meu tipo de uso, eu não preciso ter um computador, não preciso ter um notebook. Eu consigo resolver lá o meu acesso via tablet, via smartphone. Então, o uso disso aumentou muito. Por ter aumentado muito, eu também tenho que pensar em estratégias de marketing específicas para essa ferramenta. Então, alguns pontos aqui para propaganda via mobile marketing. Então, nós temos a propaganda web, né, que são os banners digitais e anúncios que podem ser utilizados. Transmissão, né, que é a transmissão digital de áudio e vídeo, via mensagem por aplicativo, SMS, coisa do tipo. Nós temos a possibilidade no smartphone de interação do digital com o físico, né, que é via QR Codes, que a pessoa aponta o telefone, a câmera do telefone, para um QR Code, isso direciona para algum tipo de conteúdo, né? Além de a realidade virtual e realidade aumentada, né? Que é o RV e o RA. Temos também a possibilidade de propagandas dentro dos jogos digitais e a promoção de vendas específica para mobile, né? Muitas vezes
a navegação é diferente pelo telefone do que é pelo computador. Então, você também já tem uma programação, muitas vezes, específica para o mobile, até mais forte, com mais cuidado do que a navegação para o computador. Então, nós temos também aqui, em segundo lugar, a promoção de vendas para o mobile, né, que são as ações para gerar vendas rapidamente, como ações promocionais. Então, você recebeu um código pelo seu celular, isso te dá tantos por cento de desconto. Né? Isso vale para uma loja que você segue, para um aplicativo, muitas vezes pelo aplicativo que você tem no seu celular. Então, você tem lá um cadastro, isso te dá códigos, né, de desconto. E você utiliza isso. Então, são maneiras de você ter ações rápidas. Eu uso aquilo lá, tenho desconto, a empresa ainda tem lucro, apesar de ser menor, mas ela efetua a venda e tem já um início de relacionamento ou manutenção de relacionamento com o cliente. E nós temos também o chamado marketing direto para mobile, que é o uso de mensagens diretas, via aplicativo, né, seja WhatsApp, ou enfim, ou até mesmo SMS, né? Isso aqui pode ser algo vantajoso para o consumidor, mas todo tipo de comunicação, quando ela é direta e muito insistente, também pode gerar um efeito reverso, que é o consumidor que ele não quer receber aquilo, ele se sente incomodado. Então, sempre tem que ser dosado. Eu tenho que entender qual é o retorno que isso está gerando. Né? Por isso, aquilo que a gente acabou de conversar, sobre o uso dos dados para a melhoria da minha oferta. Então, eu vou monitorando o que está acontecendo e vou examinando. Quais são os pilares do mobile marketing? Então, Schurink, Constantinides e De Vries, de 2019, apontam 3 pilares que contribuem para potencializar a utilização dos dispositivos móveis. Então, primeiro pilar é a ubiquidade. Né? Então, o que é isso? Está presente em todos os lugares o tempo todo. Né? Então, para muitas pessoas, o celular está presente o tempo inteiro. Né? Então, eu estou conectado o tempo inteiro, estou com acesso ao meu telefone o tempo inteiro. Então, esse é um pilar importante, porque isso sinaliza para a empresa que ela pode ter contato com o consumidor ao longo de diversos momentos do dia. Segundo pilar, autonomia do consumidor. Então, eu tenho mais informação, eu tenho a percepção de controle sobre a compra. Então, eu vou numa loja física, está lá a promoção, tantos por cento de desconto, deu R$1.000. Você tem a possibilidade muito fácil de pegar o seu telefone e fazer uma pesquisa para verificar se aqueles R$1.000 realmente está barato, é uma promoção, ou se já é o preço do mercado. Eu tenho até muitas vezes o histórico disso ao longo do tempo. Então você tem um consumidor que tem muito mais autonomia e muito maior percepção de controle sobre isso. E você tem também o engajamento do consumidor, que é o terceiro pilar. Então você tem maior interação com o consumidor, que pode promover o engajamento, né? Então se eu estou conectado o tempo todo, pesquisando sobre o assunto, isso permite também que eu tenha um consumidor mais engajado. Esses 3 pilares são pontos fundamentais de mudança no padrão de consumo do consumidor que devem ser levados em consideração no meu planejamento. Né? Então, eu tenho que pensar nisso. Olha, é o consumidor que está constantemente conectado, que tem mais acesso à informação e que também pode estar mais engajado. Isso tem que ser levado em consideração no meu planejamento para o mobile marketing. E o mobile marketing, para a estratégia geral da empresa, ele deve ser usado como um dos estágios do processo de decisão do consumidor, e não somente no momento da compra. Então, se é um consumidor que está sempre utilizando aquela ferramenta, eu vou utilizar aquilo para lembrar ele que a marca existe, eu vou utilizar aquilo para dar informações, eu vou passar o código promocional para ajudar na definição da escolha. Depois, no pós-compra, eu vou mandar uma mensagem perguntando se está tudo bem. Então, eu utilizo isso em vários momentos, e não só na compra. Cada etapa deve promover aí os pontos de contato da empresa com o consumidor. Né? Então, eu tenho os pontos de contato ao longo de todo o processo decisório. Né? Cada contato com uma finalidade específica, não é sempre a mesma mensagem que eu vou mandar para o consumidor. Então, isso permite que eu conduza o consumidor pelo processo de compra, desde o momento que ele vai reconhecer a necessidade, passando pela busca de alternativas, até o pós-compra e a satisfação dele. Então, eu consigo conduzindo ele ao longo do percurso, né? E, novamente, sempre deve estar alinhado com a estratégia mercadológica geral da empresa. Não pode ser algo separado, mas sim algo que agrega aquilo que estava sendo planejado. Então, aqui nós temos as principais referências dessa videoaula, dessa unidade, né? Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Desejo a todos um bom estudo.